Convido você a abrir a sua Bíblia no Evangelho de Lucas, capítulo 12. Esse será o texto da nossa reflexão nesta noite. Lucas, capítulo 12, nós leremos a partir do verso 13. Abra aí a sua Bíblia, acompanhe o texto, depois permaneça com a sua Bíblia aberta, lá no Evangelho de Lucas, capítulo 12, a partir do versículo 13. Você encontrou aí? Lucas, capítulo 12, a partir do verso 13. Eu convido você agora a fechar os teus olhos aí na sua casa ou onde você estiver e vamos orar a Deus. Vamos pedir a Deus que nos abençoe, que nos edifique nesta hora, que edifique a nossa família, a nossa casa, as nossas vidas por meio da sua palavra. Oremos a Deus. Senhor Deus e Pai, te louvamos pelo privilégio deste momento, quando nós nos reunimos via internet, via Facebook, para juntos meditar na Tua palavra, Senhor. Deus eterno, precisamos ser alimentados pela Tua palavra. Nestes dias, meu Deus, difíceis, dias de crise na saúde, crise na economia, nós precisamos, Pai, do Senhor e da Tua palavra. Fala conosco nesta hora, Pai. Abençoe, meu Deus, cada irmão, cada irmã, todos que agora estão reunidos diante da Tua palavra. Abençoe cada lar, meu Deus. Que a Tua graça, a Tua paz esteja alcançando cada lar neste momento, Senhor. E que todos sejam edificados pela Tua palavra. Usa aqui a minha vida, Pai. Eu quero ser bênção do Senhor na vida dos meus irmãos nesta hora. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Lucas capítulo 12, versos 13 e 14. Diz assim a palavra de Deus. Evangelho de Lucas, capítulo 12, versos 13 e 14. Alguém da multidão lhe disse: Mestre, diz que divida a herança comigo. Respondeu Jesus: Homem, quem me designou juiz ou árbitro entre vocês? Jesus estava pregando para uma multidão quando de repente uma voz o interrompe. Era um homem que estava tendo problemas com o seu irmão por causa da divisão da herança. E esse homem pede que Jesus se manifeste em seu favor. Jesus, porém, percebendo a motivação do coração daquele homem, recusa-se a interferir naquela questão. E aí Jesus faz uma advertência importante, verso 15. Olhe aí na sua Bíblia. Jesus diz: Tende cuidado e guardai-vos de toda e qualquer avareza ou ganância, porque a vida de um homem não consiste na abundância dos bens que ele possui. A vida de um homem, de uma mulher, a vida humana não consiste na abundância de bens. Jesus diz algo muito importante aqui. Provavelmente todos que ouviam Jesus naquele momento devem ter se perguntado: em que consiste a vida? Se a vida não consiste na abundância de bens, nas coisas materiais,
em que consiste a vida? Esta é, irmãos queridos, uma boa pergunta. Você já encontrou uma boa resposta para esta pergunta? Nestes dias onde tantas pessoas estão perdendo a vida, são milhares e milhares. Nestes dias em que tantos estão extremamente preocupados com a situação financeira do nosso país e do mundo, dos municípios, do estado. Em que consiste a vida? Vamos pensar sobre isso. Jesus utiliza-se da parábola do fazendeiro insensato para nos ensinar, para nos mostrar em que consiste a vida. E aí o texto segue, verso 16. Acompanhe comigo até o verso 21. Então lhes contou esta parábola. A terra de certo homem rico produziu muito. Ele pensou consigo mesmo: o que vou fazer? Não tenho onde armazenar minha colheita. Então disse: já sei o que vou fazer. Vou derrubar os meus celeiros e construir outros maiores. E ali guardarei toda a minha safra e todos os meus bens. E direi a mim mesmo: você tem grande quantidade de bens, armazenados para muitos anos. Descanse, coma, beba e alegre-se. Contudo, Deus lhe disse: insensato, esta mesma noite a sua vida lhe será exigida. Então, com o que você preparou. Assim acontece com quem guarda para si riquezas, mas não é rico para com Deus. Eu aprendo com Jesus que a vida consiste em reconhecer Deus como a fonte de todas as bênçãos e, portanto, o verdadeiro dono de tudo. Deus chama aquele fazendeiro de louco, pois ele pensava que era, de fato, o dono de tudo. Não conseguiu enxergar que suas posses eram apenas emprestadas a ele pelo verdadeiro dono, que é Deus. O fazendeiro diz, preste atenção nas expressões daquele fazendeiro. Ele diz: meus celeiros, meus frutos, minha safra, meus bens. E em nenhum momento ele menciona Deus. Ele não reconhece Deus como o verdadeiro dono, como a fonte de suas bênçãos. Queridos irmãos, é loucura viver pensando que nós somos os donos e não apenas mordomos. É loucura pensar assim, pois o verdadeiro dono de tudo é o Senhor. A Bíblia diz: pois nada trouxemos para este mundo, e dele nada podemos levar. 1 Timóteo 6,7. Até a matéria que constitui o seu corpo não é realmente sua, é pó, que voltará ao pó. Quando, à beira da morte, Alexandre o Grande convocou os seus generais e relatou seus últimos 3 desejos: que seu caixão fosse transportado pelas mãos dos médicos da época,
que fossem espalhados no caminho até seu túmulo os seus tesouros conquistados, prata, ouro, pedras preciosas. Que suas 2 mãos fossem deixadas balançando no ar, fora do caixão, à vista de todos. Um de seus generais, admirado com esses desejos no mínimo estranhos, perguntou a Alexandre o Grande quais as razões. Alexandre explicou: quero que os mais eminentes médicos carreguem meu caixão para mostrar que eles não têm poder de cura perante a morte. Quero que o chão seja coberto pelos meus tesouros, para que as pessoas possam ver que os bens materiais aqui conquistados, aqui permanecem. Quero que minhas mãos balancem ao vento para que as pessoas possam ver que de mãos vazias viemos e de mãos vazias partimos daqui. Meus irmãos queridos, no texto que lemos, Jesus nos ensina que a vida consiste em reconhecer que Deus é o dono de tudo e nós somos apenas mordomos. Então, devemos ser gratos a Ele por tudo que Ele tem confiado a nós e devemos administrar sabiamente tudo o que Ele tem confiado a nós. Segundo lugar, eu aprendo aqui com Jesus que a vida consiste em servir ao próximo com aquilo que Deus nos dá. Aquele homem foi chamado de louco por Deus, pois era egoísta e pensava em fazer uso das bênçãos de Deus unicamente para seu benefício próprio. A colheita foi tão grande que não caberia nos seus celeiros. E mesmo assim, parece que ele não pensou na possibilidade de compartilhar um pouco desta bênção, distribuindo, ajudando alguém. Ele não pensou em dividir o pão. Muito pelo contrário. Ele só pensou em acumular, em guardar. Irmãos amados, é loucura usar os recursos, os talentos, as habilidades, os dons que Deus nos dá apenas para nós mesmos. Pois se Deus está nos dando em abundância, é para que possamos compartilhar. É para que possamos abençoar o outro. É para que possamos ajudar alguém. A Bíblia diz: ordene aos que são ricos que pratiquem o bem. Sejam ricos em boas obras, generosos e prontos a repartir. 1 Timóteo 6,18. Mas não apenas os ricos, mas todos aqueles que são abençoados pelo Senhor. Todos nós devemos compartilhar. Eu aprendo com Jesus. Jesus nos ensina que a vida consiste em ajudar, em compartilhar, em servir ao próximo com aquilo que Deus tem nos dado. Façamos mais pelas pessoas. Ajudemos mais. Amemos mais, pois isto glorifica a Deus. Isto agrada o coração do Pai. Terceiro lugar, eu aprendo com Jesus que a vida consiste em acumular tesouros eternos e não terrenos. Deus chamou aquele homem de louco porque ele valorizou muito mais as riquezas terrenas do que os tesouros eternos.
Ele valorizou mais a vida terrena do que a vida eterna. Toda a sua esperança e confiança foram depositadas em seus bens. Queridos irmãos, é loucura dar mais valor a esta vida terrena e passageira do que a vida eterna. É loucura colocar a esperança no dinheiro e nas posses materiais. A Bíblia, ela nos ensina o seguinte: ordene aos que são ricos no presente mundo que não sejam arrogantes, nem ponham sua esperança na incerteza da riqueza, mas em Deus, que de tudo nos provê ricamente para a nossa satisfação. A nossa esperança tem que estar em Deus. Lembram da parábola do rico e do Lázaro, aquele mendigo? O rico partiu pobre e miserável, pois não levou nada para a eternidade. O pobre Lázaro partiu rico, pois tinha acumulado tesouros eternos, tesouros celestiais. Meus irmãos amados, Jesus nos ensina aqui, neste texto, que a vida consiste em acumular tesouros eternos, celestiais. Você pode ter o que você sonha. Você pode ter uma vida confortável aqui. Mas o seu coração não pode estar no dinheiro e nas coisas passageiras desta vida. Não pode. O texto termina dizendo assim, preste atenção: contudo, Deus lhe disse, insensato, esta mesma noite a sua vida lhe será exigida. Então quem ficará com o que você preparou? Assim acontece com quem guarda para si riquezas, mas não é rico para com Deus. Irmãos queridos, existe algo que te identifica com o fazendeiro insensato da parábola? Quais são as suas riquezas? Aliás, você sabe o que é riqueza de verdade? Saiba que o dinheiro não é riqueza, pois as verdadeiras riquezas, dinheiro não pode comprar. Preste atenção. Alguém disse que o dinheiro compra a cama, mas riqueza é ter sono. O dinheiro constrói a mansão, mas riqueza é ter um lar. O dinheiro contrata exércitos, mas riqueza é ter paz. O dinheiro atrai seguidores, atrai interesseiros, mas riqueza é ter amigos de verdade. O dinheiro pode nos proporcionar uma vida confortável aqui, mas riqueza é ter a vida eterna, é ser um cidadão dos céus. Lembre-se sempre, a vida consiste em Jesus, a maior riqueza que pode ser considerada, pois Ele é o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vai ao Pai senão por Jesus. A Deus a honra e a glória, porque dele, por ele e para ele são todas as coisas. Louvado seja Deus. Eu quero terminar orando e orando por você. E eu convido você a se voltar para Deus
a enxergar em Deus, em Jesus, a verdadeira riqueza, a colocar a sua esperança em Deus. Que você possa entender que Deus é o dono de tudo. Você é apenas mordomo. E que você possa também compartilhar mais, ajudar mais, abençoar mais o próximo, servir mais as pessoas. Isto glorifica a Deus. Ore comigo agora. Ore por você. Ore por mim. Oremos pelas igrejas, oremos pelos pastores, pelas autoridades, oremos pelo nosso presidente, vamos interceder pelo mundo. Oremos a Deus. Feche os teus olhos, se for possível. Deus eterno, obrigado pela tua palavra, Senhor, que fala conosco, que nos instrui, que nos ensina, que nos edifica nesta hora. Obrigado, Senhor. Obrigado por cada irmão, cada amigo, cada lar, cada família que recebe a tua palavra nesta hora. Que o Senhor, meu Deus, esteja aplicando esta palavra em cada coração e nos ajudando, Senhor, a praticarmos estes ensinamentos, nos tornando pessoas melhores, servos melhores. Ajuda-nos a sermos servos melhores, Pai. Ajuda-nos a estarmos mais voltados para o teu reino eterno e menos para as coisas terrenas e passageiras desta vida. Meu Deus, eu quero agora pedir ao Senhor em favor do nosso município, em favor do nosso estado, em favor do nosso país. Coloco diante do Senhor, meu Deus, as autoridades, todas as autoridades, autoridades civis, autoridades eclesiásticas. Este é um tempo, Senhor, que precisamos tanto da sabedoria que vem do alto. Dai-nos, Senhor, a sabedoria do alto. Abençoe, meu Deus, em especial, eu peço, o presidente do nosso país. Derrama sobre ele sabedoria, Senhor. Estamos vivendo um tempo difícil, um tempo de crises. Conceda ao nosso presidente sabedoria, Pai. Conceda às autoridades mundiais sabedoria. Peço também, meu Deus, pelos pastores, pelas igrejas, Senhor. Que seja um tempo de despertamento espiritual. Que seja um tempo de avivamento espiritual. Que seja um tempo de derramamento da tua presença nos lares, nas casas, onde os teus filhos, as tuas filhas, deverão te buscar agora, mais do que nunca neste tempo. Abençoe, Senhor, a todos nós, a nossa nação. Abençoa-nos, Pai. Abençoa-nos, Senhor. Conceda a todos nós a tua graça. Derrama sobre cada lar a tua graça, Pai. O teu poder. Derrama a tua presença, Senhor, sobre as nossas vidas. Encha-nos com a tua presença, mais da tua presença, muito mais da tua presença. É o que precisamos nesta hora, Pai. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Deus abençoe você. Tenha uma ótima noite. Na terça-feira, às 19h30, nós nos encontramos aqui. Deus te abençoe. Em nome de Jesus. Amém.